Olá, meu nome é Maria Fernanda e agora estarei apresentando a minha pesquisa de iniciação científica com o título de Análise de Suscetibilidade à Erosão e Aptidão à Urbanização na região de Arniqueiros, em Águas Claras. Bom, farei uma breve introdução e primeiro vou falar um pouco sobre o geoprocessamento. O geoprocessamento, ele é um agregado de técnicas que vai ser capaz de realizar algumas análises a partir de informações geográficas. Essas informações geográficas, elas capacitam e viabilizam que a gente consiga fazer estudos ambientais. E assim, proporcionando uma reunião de dados espaciais para a gente realizar análises de eventos em diferentes escalas. E também permitindo compreensão de qualquer fenômeno em qualquer lugar do mundo. Ou até mesmo que a gente consiga reproduzir eventos e cenários possíveis que podem acontecer para ter uma gestão de tomada de decisões futuramente. E dentro dessa área de geoprocessamento, a gente tem em especial aquela que é aplicada ao planejamento urbano. E dentro do planejamento urbano, a gente discute questões e critérios para estudos como a suscetibilidade, a análise de risco de impactos ambientais, a preservação e a reabilitação de áreas degradadas. Além disso, a gente também consegue envolver panoramas como o estudo socioambiental, onde vem ocorrendo um crescimento exagerado da população urbana, que vem demandando uma ocupação quase que imediata em espaços que estão sendo bastante suscetíveis a eventos danosos. E o objetivo principal do planejamento urbano é orientar que a gente tenha uma boa ocupação e conservação dessas áreas. Bom, e para isso a gente tem a nossa metodologia e procedimento que foi aplicado dentro da nossa pesquisa, onde a gente utilizou o software QGIS, que nos possibilita elaborar diversos mapas, e também o Geoportal, que foi a nossa fonte de dados, e ambos são ferramentas gratuitas. O QGIS ele vem trabalhando com dados matriciais e vetoriais, onde a gente consegue exportar e importar nossos mapas. Bom, como base, a gente teve também uma série de procedimentos que foram propostos por Souza e Sobreira em 2014 para realizar a elaboração de algumas cartas geotécnicas. A gente teve um ordenamento territorial e também um planejamento urbano para algumas áreas novas de expansão, para também fazer uma prevenção de riscos. Dentro desse método, ele acompanha algumas fases progressivas, como, por exemplo, a construção de base cartográfica, o processamento digital de imagens e as operações cartográficas que vão serem demonstradas nos resultados seguintes. Bom, a nossa área escolhida para desenvolver esse estudo e pesquisa, ela se localiza na região de Arniqueiras, no Parque Way, próximo a Águas Claras, onde a gente teve uma base da cartografia geral do Distrito Federal. Aqui é o nosso primeiro resultado, que foi a nossa carta de suscetibilidade e erosão, onde a gente utilizou dados como a declividade e a pedologia da área, onde a gente fez relações entre eles por meio de operações de mapas. E os resultados eles nos mostram uma predominância de áreas com zonas de suscetibilidade e erosão com valores médios, que é essa cor, um amarelado meio alaranjado bem clarinho. A gente pode ver que está mais presente. E os locais que são de maiores riscos, aqueles com uma alta erosão, que são esses tons de vermelho, são aqueles que estão cercando corpos hídricos e também que apresentam um alto valor na declividade. Aqui a gente tem a nossa carta de aptidão à urbanização. Ela foi gerada com os resultados da carta de suscetibilidade e erosão e também com a união de áreas não edificantes, que são as áreas de preservação permanente, ou seja, aquelas áreas de corpos hídricos que não de até 30 metros que não podem haver construções devido à preservação. E os resultados, eles nos mostram que a zona de ocupação urbana, ela está bem dividida entre uma aptidão muito alta e média. E com essas áreas, e principalmente as áreas que estão com uma baixa declividade, elas estão apresentando uma aptidão à urbanização muito alta, que são um terreno mais reto. Então, isso é comum de acontecer. E áreas com uma baixa aptidão são aquelas que estão mais próximas dos rios e dos corpos hídricos, que são essas áreas nulas e em cinza. E eles também possuem uma declividade bastante alta. Bom, e com isso a gente chega aqui na conclusão que a nossa área de estudo escolhida, na região de Arniqueiras, apresenta em sua maior parte uma região com uma suscetibilidade à erosão média
e está bastante apto à urbanização. As cartas resultantes que foram geradas, elas conseguem nos auxiliar na previsão de ocorrência de desastres naturais. E também a gente pode analisar que os riscos oferecidos devido à sensibilidade e erodibilidade é devido a cada tipo de solo presente ali naquela área. Além disso, a gente também pode analisar que mesmo aquelas áreas que foram definidas como não edificantes, ou seja, que não podem ser ocupadas de forma alguma, elas têm uma suscetibilidade de erosão muito alta. E, em contrapartida dos resultados gerados, elas tiveram certa ocupação urbana ali presente. Então, a gente conclui, finalmente, né, que é de extrema importância para a gente identificar quais são essas áreas com ocupação urbana e que tem uma baixa aptidão para, então, conseguir prever possíveis cenários de riscos futuros.